sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Bom dia, queridos, graça e paz, estamos juntos mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus. Eu convido você para cantar juntamente conosco. Começamos com o hino de número 129, o hino que fala sobre a nossa vigilância e oração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, e após os teus idares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cântico esse que brota desse coração que foi transformado por Jesus.
ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as serras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no teu santuário. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as serras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Diga isso, glória e majestade. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no teu santuário. Glória e majestade são diante dele, força e formosura nos teus santos. Só as vozes. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no teu santuário. Amém. Glórias ao nome do Senhor, que nos reuniu, nos fez povo, que a gente possa celebrar esse Deus que é a estrela da nossa manhã, que trouxe clareza ao nosso coração acerca de todas as coisas, nos deu vida e nos deu vida eterna. Cantemos isso, és a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tuas mãos está tudo bem. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui.
louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Senhor, nós louvamos hoje e para todo sempre, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor enche o nosso coração de alegria, porque o Senhor nos dá a honra, o privilégio de poder reconhecermos a Tua grandeza e prestar culto ao Senhor. Que o Senhor continue enchendo o nosso coração todos os dias da esperança viva de Cristo Jesus que nasceu dentro de nós, para a glória de Deus Pai. É assim que eu oro, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Olá, irmãos, bom dia. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Queridos, hoje é um dia muito especial, uma data muito significativa. Hoje, portanto, é o Dia das Mães. Eu quero desejar a todas as mães um feliz dia para todas vocês. O meu desejo sincero é que este dia seja um dia de muitas alegrias, de muitas felicidades para todas vocês. E aproveitando, portanto, esta ocasião tão especial, tão festiva, eu quero apresentar a todos, mas de um modo muito especial às irmãs, um pouco daquilo que a Escritura nos fala dessas duas mães, Lóide e Eunice. É claro que a única menção que a Escritura faz dessas duas mulheres é aqui, nesse texto. Mas é uma pequena passagem, mas muito significativa para a nossa história e para a nossa vida como servos de Deus. Portanto, para as irmãs, nesse dia, eu quero deixar esse verso. Eu acredito, pelo menos eu imagino, que todos os pais, mas de um modo muito especial as mães, por causa também do seu próprio dia, querem deixar para os seus filhos um legado. Eu imagino, claro, que muitas mães desejam deixar para os seus filhos questões que envolvam uma vida melhor, financeira, se esforçam em relação aos estudos dos seus filhos,
se esforço e batalho bastante para deixar para eles um legado de muitas formas. Mas um legado que as mães não devem deixar jamais de se preocuparem e naturalmente de se esforçar para deixar para os seus filhos é exatamente um legado espiritual. É exatamente isso que nós podemos encontrar aqui nesse texto. E é sobre isso que eu quero falar com todos, e de modo especial com as irmãs nessa manhã, através desta devocional. Eu quero convidar você, que você abra comigo sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo de número 14. Atos, de número 14. Atos, capítulo 14, ele está retratando a primeira viagem missionária de Paulo. No caso, e na ocasião, estava Paulo e Barnabé. Eu quero destacar aqui uma pequena passagem de Atos, capítulo 14. Observe comigo. Atos 14, de 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associando-se com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Agora vá comigo lá para o capítulo 16 do livro de Atos. Atos 16. Eu quero destacar aqui a partir do verso 1. Atos 16. Paulo agora está na sua segunda viagem missionária. O capítulo 14 foi quando Paulo chegou em Derbe e Listra, cidades que estavam em torno de 120 quilômetros uma da outra, e agora Paulo está na sua segunda viagem missionária. Capítulo 16 de Atos diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele também davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então percebam, amados, que a primeira ocasião que Paulo esteve na cidade de Derbe e Listra foi na sua primeira viagem missionária. O capítulo 14, portanto, de Atos, nos narra que ali o apóstolo Paulo chegou e ali, portanto, ele pregou o evangelho e lá houve conversões. Tudo indica que a Lloyd, Eunice e Timóteo moravam na cidade de Listra. Alguns vão dizer que é Derbe, mas as maiores evidências é que seja de fato na cidade de Listra. Portanto, podemos deduzir das passagens de Atos que Paulo, na sua primeira viagem missionária, estando ali juntamente com Barnabé, expôs o evangelho. E muitos judeus que ali estavam se converteram a Jesus. Podemos daí imaginar que naquela primeira leva, Lloyd e Eunice se converteram. Nós observamos lá no capítulo 16 que Eunice, que era mãe de Timóteo, era casada com um grego. Portanto, Timóteo era filho de uma judia casada com um grego. Podemos imaginar que Lloyd e Eunice fossem judias.
E, portanto, que elas se converteram, foram levadas à conversão na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Daí, então, na segunda viagem missionária de Paulo, quando novamente ele passa nas cidades de Derbe e Listra, Paulo agora encontra aquele jovem ali chamado Timóteo. E Paulo ficou impressionado com a sua espiritualidade ao ponto de querer que ele fosse com ele. O texto nos dá, portanto, que ele foi circuncidado, porque talvez, por ser, mesmo sendo filho de uma judia, mas talvez por causa do pai, que era grego, ele não passou por esse ritual típico dos judeus. Mas para não ter problemas, futuramente Paulo fez isso. Mas eu quero então destacar que aquilo que Paulo vai dizer aqui, na sua segunda epístola de Paulo a Timóteo, no versículo 5, quando nós lemos no começo, que diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós podemos, irmãos, deduzir que na primeira viagem missionária de Paulo, ao pregar o evangelho, Lóide e Eunice se converteram. Da primeira viagem, a segunda viagem missionária de Paulo, essas mulheres viveram o evangelho, deram testemunho desse evangelho, ao ponto de que Timóteo, filho de Eunice e neto de Lóide, tenha sido impactado, ao ponto que, quando Paulo por ali passa, na sua segunda viagem missionária, fica impressionado, portanto, com aquele jovem. Daí então ele diz: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Portanto, Paulo dá o testemunho de que Timóteo era um jovem que tinha uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé transparente, uma fé na qual Paulo dava testemunho de ser uma fé de fato verdadeira, uma fé sem fingimento. E essa fé, queridos, foi o exemplo que Timóteo obteve de sua mãe e de sua avó. Daí então, queridos, nessa manhã eu quero deixar para cada uma de vocês, queridas mães, eu sei, de forma alguma quero deixar qualquer encargo a mais, porque sei da grande responsabilidade, do grande ministério que é ser mãe. Eu sei que é complexo e as mães se empenham em dar aos seus filhos o melhor de si. Se você puder deixar para os seus filhos muitos legados de muitas naturezas, será bom, se for possível. Mas um legado que quero nessa manhã desafiar você a deixar para os seus filhos é o mesmo legado que nós observamos aqui, que Lóide e Eunice deixaram para a vida de Timóteo. Um legado de uma fé verdadeira, de uma fé sincera. É claro, a responsabilidade espiritual dos filhos recai sobre os pais, e não necessariamente apenas sobre as mães. Mas eu quero, usando o exemplo dessas mulheres, mostrar e deixar para você, queridas irmãs, que o maior e o melhor legado que você pode deixar para os seus filhos é o legado de uma vida espiritual, autêntica, sincera, verdadeira. Nós vivemos hoje num tempo muito complexo, sim, muito difícil, quando as distrações e as muitas tentações vêm sobre nós. E essas distrações, essas muitas tentações seculares, muitas vezes querem encher o nosso coração de conceitos pelos quais devemos deixar para os nossos filhos, que são simplesmente coisas que vão ficar por aqui mesmo. Jesus, certa vez, disse que deveríamos acumular tesouros no céu, porque aqueles aqui na terra, a traça e a ferrugem corrói. Daí então, nós podemos perceber pelo testemunho de Paulo, aqui nesse verso, de que o grande legado, o grande tesouro que Lóide e Eunice deixou para aquele jovem, foi exatamente o legado de uma fé verdadeira, de uma fé sincera.
não sofram por legados materiais, não sofram por legados terrenos. Mas é preciso que cada uma das queridas irmãs se convençam todos os dias que ser mãe é um grande privilégio, mas é claro, é também uma grande responsabilidade. E se tem uma responsabilidade que deve estar presente no seu coração, é a responsabilidade de que seus filhos possam ver em vocês um exemplo de mães, de mulheres que amam ao Senhor, de mulheres que temem a Deus, de mulheres que honram a verdade de Deus. Exatamente, queridos, é isto que Paulo testifica, que desde que aquelas mulheres a encontraram ou foram encontradas pelo Evangelho na primeira viagem missionária de Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo percebeu o testemunho daquelas mulheres. E o testemunho delas impactou a vida daquele jovem. Portanto, minhas irmãs, nessa manhã, eu desejo a vocês um dia de muitas, muitas alegrias. Que seja um dia que vocês recebam dos seus filhos todo afago, todo carinho, porque vocês de fato merecem. Mas que nesse dia também o coração de vocês possa olhar para os seus filhos. E ao olhar para os seus filhos, que vocês possam pensar, que legado vou deixar para eles? O melhor, o maior legado, o mais importante que cada uma de vocês pode deixar para os seus filhos é o legado de uma vida espiritual autêntica, de uma fé verdadeira. Portanto, o meu desafio para vocês essa manhã é que vocês amem a Cristo, acima de todas as coisas. Que vocês amem a Cristo de maneira sincera, com um coração verdadeiro, para que os seus filhos possam ver em vocês essas verdades e possam, portanto, ao seguir o seu exemplo, receber, portanto, num futuro, o mesmo testemunho que Paulo deu em relação a Timóteo, que seus filhos possam ouvir de outras pessoas dizendo: vocês têm uma fé sincera, a mesma fé sincera que eu vi em suas mães. Portanto, que Deus abençoe cada uma de vocês e que nessa manhã o coração de vocês anseie, deseje viver a Cristo e o Evangelho de Jesus da forma mais autêntica, mais sincera, para que seus filhos também possam espelhar-se em vocês. Que Deus abençoe a todas, e eu irei finalizar fazendo assim uma oração, orando por cada uma de vocês nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, nós nos achegamos à Tua presença. Eu rogo por todos os irmãos, ó Deus, que em suas casas ouve desta pequena devocional que aqui expus nessa manhã. De um modo muito especial, eu quero louvar o Senhor por cada mãe, agradecer o Senhor pela vida de cada uma delas, e em nome de Jesus, suplicar, ó Deus, que neste dia, mas que não apenas nesse dia, mas que a partir também desse dia, elas experimentem, ó Deus, da alegria, da paz, do conforto do Senhor. Tu conheces, ó Deus, o que cada uma tem vivido e passado, as lutas que cada uma tem enfrentado dentro de suas casas, na relação, ó Deus, familiar, muitas vezes com seus próprios filhos ali. Mas, portanto, eu peço que cada uma delas seja grandemente abençoada por Ti, ó Deus, nesse dia. Que o amor do Senhor seja derramado, ó Deus, sobre elas abundantemente, de modo que elas sintam da alegria que vem do Senhor. Que Teu Espírito as fortaleça, que Teu Espírito as encoraje, ó Deus, e que Tu as abençoe, para que assim como Lloyd e Eunice possam entender que o maior e o melhor legado que elas podem deixar para os seus filhos é o legado de uma fé verdadeira, de uma fé sincera, de uma fé genuína. Portanto, eu peço a Deus que Tu possas habilitar cada uma delas, para que em nome de Jesus, ó Deus, para que em nome de Jesus, cada mãe, ó Deus, que nos escuta nessa manhã, possa sentir no seu coração o desejo de ser
esta mãe que dá o testemunho de fé sincera para os seus filhos. Portanto, os habilite, as capacite, para que elas possam viver assim, para que elas possam ser deste modo. Dê força a cada uma delas e traga paz aos seus corações. Esta, portanto, é a oração que faço, suplicando por cada mãe a bênção do Senhor, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Bem, irmãos, vamos então iniciar nossa escola bíblica dominical e, como é de costume, né, não podemos abandonar esse nosso costume, nós vamos relembrar nesse momento os aniversariantes da semana, todas aquelas pessoas que fazem aniversário hoje, dia 10, até o próximo sábado, dia 16. Então, eu gostaria de citar aqui e lembrar alguns nomes que nós temos aqui, né, que é no dia 11, o Edson Rezende Júnior. Dia 11, Antônio Maciel Lessa. No dia 12, Aldenes Alves Brito Santos. Dia 13, Celeste Souza. Dia 13, novamente, o Matheus Machado Prudêncio. Dia 16, a Maria Severina de Souza. Irmãos, estejamos lembrando desses irmãos, né? Vocês ouviram aí as datas, então agendem aí para entrar em contato, cumprimentar, dar os parabéns, isso é muito importante para cada um de nós, né? E eu gostaria de, com esses irmãos, deixar também, como de costume, uma passagem que se encontra lá no livro dos Salmos, no capítulo 139, dos versículos 13 até o versículo 18. Fala assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, vamos orar? Pai amado, Pai querido, mais uma vez aqui presente, eu gostaria de colocar diante de Ti esses nomes desses irmãos, ó Deus, que fazem aniversário nessa semana. Que pena que não podemos, ó Deus, dar aquele abraço, ó Deus, cumprimentar de forma mais calorosa, mas em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, os visite nessa data tão importante, fortalecendo-os nesse momento, consolando-os, que as suas famílias, ó Deus, que aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, sejam mais motivo de alegria, ó Deus, para com eles. Abençoa-os, ó Deus, sede com cada um deles, que a alegria, ó Deus, de termos a Ti como Senhor e Salvador, seja um constante, ó Deus, não só na vida deles, ó Deus, mas nas nossas vidas, de cada um de nós. É no nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Olá, irmãos, bom dia.
Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz de Jesus. Irmãos, neste domingo, nós estamos dando continuidade ao estudo que começamos na semana passada. Semana passada nós começamos a estudar sobre as Escrituras Sagradas a partir da Confissão de Fé de Westminster. Estudamos alguns artigos da confissão, o que faremos hoje novamente. Logo após esta aula, este vídeo, nós teremos a continuação dessa aula num aplicativo chamado Google Meet, que estará lá o link no grupo da igreja, no boletim digital, e eu convido você a entrar lá para que você possa participar da continuação desta aula, ok? E qualquer dúvida quanto ao tema, volte ao vídeo anterior da semana passada, onde na ocasião nós começamos a estudar sobre este tema. Portanto, hoje é a continuação desta temática. A Confissão de Fé de Westminster foi, portanto, produzida na Inglaterra de julho de 1643 até fevereiro de 1649. Ela é o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente com os catecismos maior e o breve catecismo, o menor. Nesse caso específico, hoje, eu quero apresentar aos irmãos alguns artigos, e a partir desses artigos, algumas passagens da Escritura que confirmam aquilo que vou aqui dizer e ensinar nessa manhã. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a regra de fé da igreja. Portanto, a igreja e cada crente, de forma individual, deve pautar a sua vida pela Escritura. Na história da igreja, em todas as ocasiões que a igreja local, institucional, afastou-se da palavra de Deus, ela naturalmente se perdeu. É por causa disto que as consequências do liberalismo teológico na Europa e em parte dos Estados Unidos trouxe grande prejuízo para a igreja cristã. E é claro que nós, aqui do nosso país, também não estamos isentos de tais problemas. Não apenas do liberalismo teológico, mas também de algo que é muito comum do nosso meio, que é dar ênfase às experiências particulares no mesmo pé de igualdade da Escritura. A consequência natural é a igreja experimentar de um prejuízo tão intenso e danoso como essas igrejas que foram influenciadas pelo liberalismo também experimentaram. Daí, então, é necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo paute a sua vida pela palavra de Deus. É claro, essa Escritura precisa também ser interpretada de acordo com os padrões e modelo que ela mesma estabelece. Daí, então, eu quero apresentar alguns artigos nessa manhã, para que os irmãos possam ser edificados e encorajados em relação à palavra de Deus. O primeiro artigo que quero ler é o artigo 6º, do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que é exatamente sobre as Escrituras Sagradas. Acompanhem comigo, por favor. Diz assim o artigo: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. As Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre deve ser
observadas. Daí então, o que a confissão de fé nos mostra é que tudo aquilo que é necessário para a igreja entender sobre Deus, entender sobre a sua vida cristã, mas também que todo homem e mulher de Deus precisa saber para a sua vida cotidiana, ou estar de maneira clara, declarada na Escritura, ou podemos deduzir dela. Tudo aquilo, irmãos, que é necessário sabermos, estar na palavra de Deus. Nós não devemos esperar que Deus fale conosco através de um outro modo. O meio ordinário, comum e normal de Deus falar com a igreja é por meio da Escritura. Nenhuma experiência, nenhum outro ato deve estar ou deve sobrepor à palavra ou à Escritura. O Espírito Santo de Deus nos conduz à palavra, nos conduz à Escritura, para que nela e a partir dela possamos compreender aquilo que Deus espera de cada um de nós. Eu quero ler uma passagem. Livro de Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 18. Essa conclusão se refere ao livro de Apocalipse, naturalmente, mas é um conceito pelo qual entendemos que está relacionado a toda a Escritura. Diz assim o texto: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Portanto, queridos, o que a conclusão do livro de Apocalipse nos ensina é que não há autorização para fazer acréscimos e nem tampouco retirar trechos ou textos da palavra de Deus. Nesse caso específico, nós precisamos compreender que tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada está na palavra de Deus. Um outro artigo que quero destacar para os irmãos nessa manhã, nós encontramos aqui, portanto, no artigo 7º do capítulo 1º da Confissão de Fé. Diz assim: na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou em outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Daí então, queridos, o que a confissão afirma, e eu vou mostrar passagens que evidenciam isto, é que a Escritura, ainda que nem todas as passagens sejam claras, tudo aquilo que é necessário que a gente saiba para obedecer, para crer em relação à salvação, a Escritura apresenta também em outras passagens que vão clarear o conteúdo e a ideia, de modo que não apenas os doutos, mas também os iletrados, os indoutos, poderão também perceber aquilo que a Escritura quer de fato ensinar. É preciso que a gente entenda que o texto da Escritura, ele deve ser interpretado. E uma vez que ele deve ser interpretado, a própria Escritura, ela é essa regra pela qual devemos usar. É preciso, portanto, entender que textos mais difíceis devem ser estudados à luz de textos mais claros e que, portanto, vão trazer à luz aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Quero ler algumas passagens que nos apontam para isso. Segunda carta de Pedro,
capítulo 3, verso de número 16. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro aqui está se fazendo uma referência às cartas de Paulo, algumas delas com seus ensinos um pouco mais complexos, que algumas pessoas deturpavam, o que pressupõe que há passagens nas Escrituras não tão claras ou tão evidentes, que devem, portanto, ser estudadas à luz de passagens mais claras, pois a Escritura explica a própria Escritura. João capítulo 16, verso 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Outra passagem, João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Essas passagens evidenciam aquilo que a confissão diz bem no começo. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Mas outras passagens também que podem ser vistas a partir desse artigo. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Atos 17, 11 e 12. Atos, capítulo 17, versos 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Portanto, amados, a Escritura explica a própria Escritura. Esta é uma regra no qual devemos usar. Eu quero ler agora um último artigo, que é o artigo 9, que vai trazer luz àquilo que já disse anteriormente. O artigo 9 diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente. Foi exatamente o que acabei de expressar. Portanto, queridos, tudo aquilo que é necessário para a vida cristã, nós encontramos na Escritura. Portanto, devemos entender e compreender que a palavra de Deus é o meio ordinário pelo qual Deus fala conosco. Não espere que Deus fale com você de um outro jeito, de uma outra forma. Ele fala pela palavra. Do mesmo jeito, ainda que a Escritura possa haver uma passagem ou outra que não esteja tão clara, tão evidente, precisamos entender que a Escritura é a sua própria regra infalível de interpretação. Nesse caso específico, ela própria explica a si mesma. Mas é preciso que o nosso coração entenda e compreenda que tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é preciso a gente compreender, isso está extremamente evidente e claro na Escritura. Daí então, ela se torna a regra infalível de interpretação dela mesma. Quero mostrar aqui algumas passagens. A primeira delas, nós podemos encontrar lá em Marcos, capítulo 4, versos 5 a 7. Ou melhor, Mateus, capítulo 4, versos 5 a 7. Mateus, capítulo 4, de 5 a 7. Diz assim, aqui narra a tentação de Jesus. Então o diabo o levou à cidade santa
e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Percebo que Jesus, ao responder ao diabo, que usou a palavra, ele explica aquelas passagens, dando uma outra passagem que vai esclarecer, que vai clarear a forma pela qual o diabo estava usando, porque ele estava deturpando o texto, e então Jesus coloca a devida interpretação de todas as passagens. Daí então, queridos, o que a confissão de fé nos afirma nesses 3 artigos que eu li, e nos mais que lemos na semana passada, é mostrar a importância e o lugar da palavra de Deus na vida da igreja. Daí então, nós precisamos entender que a igreja do Senhor, que cada crente deve estar debaixo da autoridade da palavra e da Escritura. E devemos entender que devemos aproximar da palavra de Deus com a honestidade do nosso coração, uma honestidade do nosso coração, para que a palavra fale ao nosso coração. É claro que os cristãos, de um modo geral, utilizam da palavra e pelo menos afirmam usar da palavra. Mas a grande problemática é a maneira pela qual aproxima-se da Escritura. É comum as pessoas usarem das suas experiências para interpretar o texto, ou da tradição para interpretar o texto, ou da cultura vigente. É preciso que a igreja entenda que a Escritura ela é a autoridade sobre a igreja. E por isso devemos nos aproximar do texto, para que o texto fale diretamente ao nosso coração e nós nos submetemos à Escritura e à palavra. Portanto, queridos, aqui nesse vídeo, é apenas uma pequena introdução, mas eu quero convidar você, portanto, agora, logo após aqui, a ir naquele grupo que eu citei para vocês, o boletim digital. Vai lá, entra no link, porque nós iremos dar continuidade aos estudos, como fizemos na semana passada. Daí então eu vou explicar de maneira com mais pormenores os artigos que citei, bem como as passagens bíblicas que aqui eu citei. Convido você que está vendo o vídeo, que por acaso não poderá estar no grupo, que você se empenhe em estudar a palavra de Deus. Nós podemos encontrar muitos comentários acerca da confissão de fé de Westminster, que vai muito ajudar a sua vida a crescer na compreensão clara daquilo que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Escritura deve ser e o papel que ela deve ter na vida da igreja. Portanto, eu convido você da Igreja Presbiteriana do Novo Horizonte a entrar lá no grupo e os demais, portanto, também para que você possa continuar os seus estudos na confissão de fé de Westminster. É apenas uma introdução que fiz aqui para que possamos então dar continuidade agora. Convido você, portanto, a fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. Obrigado, ó Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua bondade sobre nós, obrigado pela Tua palavra. Peço a Deus, em nome de Jesus, esse instante, que Teu Espírito possa aplicar, ó Deus, essas passagens bíblicas que aqui foram lidas nesta manhã, e eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Tu possa nos conduzir, levar cada um de nós, ó Deus, a compreendermos o lugar da palavra de Deus na vida da igreja e na vida de cada um dos crentes. Fortaleça a nossa fé, capacite, ó Deus, o nosso coração e nos ajude, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e eu espero vocês lá agora no Hangout para que nós possamos então continuar a nossa conversa. Tenham todos uma boa manhã e um bom dia.